toda glória sejam dados a Jesus. Toda a minha vida eu devo a Jesus. Sem Jesus, eu não estaria aqui, sob hipótese alguma, sob nenhuma circunstância, sem Jesus, aqui não estaríamos. Pela bondade, pela misericórdia, pelo favor de Deus, aqui estamos. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Grande é a responsabilidade, o coração fica assim, acelerado, dá uma dor de barriga, dá um bocado de coisa. Mas nós estamos aqui, amém? Estamos aqui para a glória de Deus. Irmãos, nessa noite, se você puder, mais uma vez, eu quero fazer mais uma oração. Baixa a cabeça aí comigo, por favor. Espírito Santo do Senhor, nós nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti. Se o Senhor não estiver conosco, nós não temos nada para falar, Senhor. Por isso eu quero me colocar na inteira dependência do Senhor. Eu creio no Senhor, eu não tenho medo. Eu confio no meu Senhor, no meu supridor de todas as coisas. Senhor, aprove ao Senhor estarmos aqui hoje. Senhor, fala aos Teus filhos, à Tua igreja, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos irmãos, por favor, abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, os versículos 3, 4 e 5, nós vamos ler. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 3, 4 e 5. Essa noite, essa semana, irmãos, nós estamos numa semana muito específica, eu posso dizer assim, muito diferenciada, né? Uma semana de muita peleja, de muita batalha, de muita guerra sendo travada, né? E nós nos sentimos muito pressionados ao longo dessa semana, e entendendo que isso é algo que nos leva a estar diante ainda mais da presença de Deus, em oração, em jejum, em clamor, né? O Senhor vai falando conosco, e esse texto, ele falou muito alto ao meu coração ao longo dessa semana. Eu quero compartilhar algumas coisas, algumas impressões, alguns aprendizados, alguns ensinos que esse texto trouxe ao meu coração. Eu quero compartilhar com você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler versículo 3 de 2 Coríntios capítulo 10. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Olha para cá. Irmãos, estava olhando para esse texto, olhando para o autor dele, o apóstolo Paulo, que estava trazendo ali a igreja de Corinto. Ele estava fazendo uma defesa do seu ministério, ele estava se reportando ali aos Coríntios, aos irmãos de Corinto, trazendo ali uma exposição para os irmãos daquela igreja, do seu caráter, do caráter do seu ministério, daquilo aonde ele estava, em quem ele estava. E eu estava olhando um outro texto também, do mesmo apóstolo Paulo, na mesma carta, em 2 Coríntios, no capítulo 6, e no versículo 6, também ele está tratando, né, de uma defesa
do seu ministério. Ele parou ali alguns momentos para, relatar aos irmãos acerca do seu ministério, do seu chamado, daquilo que ele estava se propondo a fazer no Senhor, acerca dos irmãos, da igreja, do que Deus tinha para a vida dele. E é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele trazia na sua defesa do seu ministério, ele trazia algumas coisas muito interessantes. E algumas coisas da qual ele trazia, ele dizia no versículo 2, ele fala que alguns julgavam ele, como se ele fosse uma pessoa que tivesse com disposições mundanas no seu procedimento. Que a maneira com que ele se reportava à igreja na sua ausência, por falar ousadamente, julgavam ele como se ele fosse uma pessoa que tivesse com uma disposição mundana, com esse procedimento de falar ousadamente aos irmãos, quando não estava presente. E aí ele fala justamente esse texto da qual nós lemos. No capítulo 6 de 2 Coríntios, no versículo 6, ele também está fazendo outra defesa, ele está se recomendando e está falando aos irmãos o lugar da qual ele estava vivenciando em Deus, a sua abnegação, a sua renúncia. Ele estava dizendo aos irmãos acerca da sua devoção a Deus, de tudo que ele havia sacrificado e oferecido ao Senhor, e ele estava discorrendo. E eu fiquei meditando, olhando para isso, por que essa justificativa? Por que essa defesa? E eu comecei a meditar, e tem muito a ver com o que ele fala no versículo 3, 4 e 5, que eu queria compartilhar com você, acerca desse, vamos entrar um pouco aqui nesse contexto do que ele estava trazendo para a igreja de Corinto. E ele estava trazendo, irmãos, ali essa defesa, ao meu ver, por causa do julgamento dos irmãos. Eu acredito em uma coisa que acontecia também naquela igreja, por causa da inveja que muitos tinham da sua abnegação e da sua fidelidade ao chamado de Deus em favor dos irmãos ali. E isso é muito forte. Como alguém que se propõe a se entregar a Jesus totalmente, de uma forma tão extraordinária, enfrenta dentro de casa, digamos assim, tal oposição. E eu acho interessante que o lugar da qual o apóstolo Paulo se encontrava, ele começa, o versículo 1, ele diz algumas coisas muito interessantes. Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, em que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde. Interessante, irmãos, a condição da qual o apóstolo Paulo ele se colocava. Ele, com muita diligência, com muita força, no cumprimento do seu chamado, do ministério da qual Deus tinha colocado para ele cumprir, ele empregava muita diligência, muita firmeza, muita, uma vontade tão grande de chegar aonde Deus tinha para ele. E ele era julgado pelos irmãos, a ponto de ele ter, olha, as minhas recomendações, eu quero te mostrar aqui o meu currículo. Amém? Voz de taquara rachada. Aleluia. Eu quero te mostrar aqui o meu currículo. E o que fazia pessoas que criam também em Jesus sentir talvez um sentimento de julgamento, de talvez não acreditar na intensidade do coração dele, julgando ele por uma atitude de ousadia, de talvez de audácia, de uma intensidade maior em relação ao cumprimento da sua caminhada na fé, em favor da própria igreja de Corinto. É interessante isso, irmãos. E ele vai discorrer, e a gente vai entender algumas coisas no que diz respeito ao homem. Aqui, que acontece algumas coisas aqui. E eu acho interessante que
ele tinha um lugar de tranquilidade, a ponto de falar de uma forma mansa, de rogar aos irmãos: olha, pela mansidão de Cristo, pela bondade de Cristo, olha só, não é dessa maneira que vocês estão enxergando. E aí ele vai expor o seu coração à igreja de Corinto, qual era a intensidade do coração dele e o que ele estava se propondo a estabelecer. E é interessante que ele começa a ensinar, a mostrar aos irmãos ali, nesses 3 versículos da qual nós lemos, algo bem interessante, acerca de uma batalha da qual ele estava empreendendo, acerca, irmãos, de uma guerra da qual ele estava lutando, e não tinha a ver com ninguém, não tinha a ver para trazer talvez um desconforto a ninguém, mas sim com algo que Deus entregou para que ele pudesse estabelecer. E isso é muito interessante, e ele traz isso ao coração dos irmãos. É interessante, eu queria mostrar algo para você aqui nessa noite, que o apóstolo Paulo, ele fala que, olha, vocês estão olhando para mim segundo as coisas humanas, naturais, as coisas que talvez a aparência, talvez do que eu faço, vá te trazer um entendimento do que não é verdadeiro. E ele fala assim, embora vocês possam olhar para mim e enxergar algo natural, eu quero dizer para você, eu não milito, a minha batalha, a minha peleja, a minha guerra, não é segundo a carne. Não é. Eu vou dizer aonde está, o que eu de fato estou focado em viver, em fazer, em estabelecer. E ele vai dizer no versículo 4, qual era as armas da qual ele estava se utilizando para empreender essa guerra da qual ele estava querendo vencer, irmãos. E ele fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas. Irmãos, os irmãos olhavam para o apóstolo Paulo e não conseguiam discernir a intensidade do seu coração e o lugar da qual ele estava fixo, residente, estava, estabelecido. E por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Eu acredito que nós temos que se colocar no lugar onde não é o lugar, irmãos, da qual nós estamos habituados naturalmente em estar. Nós precisamos nos estabelecer em um lugar da qual o apóstolo Paulo ele começa a ensinar aqui, um lugar que não é carnal, um lugar que é espiritual, um lugar que ele é de fé, um lugar que ele não tem a ver com raciocínios, com sofismas, não tem a ver com nada que é humano, mas que ele é de fato, irmãos, em Deus. O apóstolo Paulo ele está apontando para um ambiente diferente, para um lugar diferente, para, irmãos, algo que nós, talvez assim, possamos até saber, mas muitas das vezes nós temos dificuldades de poder adentrar esse lugar e se estabelecer nesse lugar. E esse lugar é um lugar de muita guerra e batalha mesmo. Sabe, irmãos, nós começamos a entender que nosso entendimento aqui é o maior lugar de briga, de batalha, de guerra que nós podemos hoje entender que nós precisamos travar. Irmãos, o homem em sua natureza carnal, caída e pecadora, ele tem uma dificuldade muito grande de se deparar com as coisas de Deus e achar que talvez ele é familiar. As coisas espirituais para o homem natural lhe parecem loucura, lhe parecem que é surreal. Existem muitas paradigmas, muitos tabus que precisam, ser transpostos para você e eu estarmos no lugar que Deus tem para a minha vida e para a sua vida.
E o apóstolo Paulo está trazendo isso ao coração da igreja de Corinto. E isso, irmãos, você talvez dizer assim: pastor, o Senhor falar aqui para mim nessa noite, que eu preciso sair do natural e entrar num ambiente espiritual, num ambiente de fé que Deus tem para a minha vida, vai te custar algumas coisas, vai te custar renúncia, vai te custar você enfrentar você mesmo, vai te custar enfrentar, sabe, tradições, sabe, algumas coisas que tem dentro do seu coração que foram comunicadas pelos seus pais, que você aprendeu ao longo da sua vida. Tem muitas coisas que quando a gente vem para Jesus, sabe, Deus ele vai nos mostrar que tem algumas coisas que eu vou precisar abandonar, outras coisas que eu vou precisar trazer para a minha vida. Sabe, e aqui o apóstolo Paulo está falando aos coríntios que existem armas para lutar essa batalha. Existem, sabe, é uma guerra que é preciso travar entre o homem natural e o homem espiritual. E essas armas, irmãos, elas precisam vir dos céus. Elas são poderosas em Deus. Irmãos, eu e você só conseguimos, sabe, nos estabelecer em Cristo Jesus com uma briga muito grande consigo mesmo. Porque a minha carne, ela anseia pelo mal, pelo pecado, sabe? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 7, que na minha carne habita o pecado. E aí eu compro uma briga muito grande comigo para olhar para Jesus e para me estabelecer nele. É muito, irmãos, é necessário um entendimento muito profundo dentro do nosso coração, de dizer, de estarmos resolutos, de dizer, é Cristo da qual eu quero viver, é Cristo que eu quero, sabe, me estabelecer. E parece, irmãos, que a pessoa que está buscando Jesus, a pessoa que está querendo Jesus, ela não só enfrenta uma batalha consigo mesmo, ela enfrenta uma batalha com quem não quer Jesus e está perto dela. Há alguns conflitos. As pessoas estão querendo Deus, estão buscando a Deus. Tem muitos que estão, sabe, pagando um preço para estar crendo, convicto, edificado a sua vida na rocha em Cristo Jesus. Mas existem pessoas ao nosso redor que não estão querendo esse lugar e nos atrapalham. Sabe, e nosso desafio é trazê-las para cá, trazê-las, olha, vem para Jesus também. Nós achamos interessante, irmãos, eu não quero jogar balde de água fria, mas assim, quando nós cantamos, mas a igreja será arrebatada, e eu quero ir também, eu vou também. Irmãos, nós precisamos enfrentar algumas coisas para participar desse arrebatamento. Nós vamos precisar, sabe, travar algumas batalhas. E essas batalhas, elas não têm nada a ver com o que você pode fazer. Elas não têm nada a ver com aquilo que é a sua inteligência, com o seu raciocínio, os seus pensamentos, suas estratégias, seus métodos. Não serve. É necessário, sabe, irmãos, nos arregimentar no exército de Deus, da qual nós vamos precisar sermos treinados, aprender a manejar bem as armas que Deus tem para nós lutarmos. E não tem nada de carnal nisso. É totalmente pela fé, é totalmente espiritual, é totalmente, sabe, irmãos, por uma palavra que vem de Deus sobre as nossas vidas, da qual eu me sujeito, da qual eu me entrego, eu me rendo. E sofismas, fortalezas, altivez. Irmãos, nós cremos em Jesus, só que a gente vem para a igreja, ouve o evangelho, acredita em Jesus, começa a participar, sabe, a membrar numa igreja, a estar ali participando de um corpo local. Mas ao longo da nossa vida, a gente viveu uma vida toda de pecado. Tudo que mais nós aprendemos a fazer foi pecar ao longo da nossa vida. E aí a gente vem para a igreja e é nos apresentado uma nova maneira de viver em Cristo Jesus, da qual eu me aproprio pela fé.
então eu vou precisar, sabe, recomeçar do zero. Eu vou ter que me despir do velho homem e me vestir do novo, que é não mais segundo eu, mas segundo Cristo. Que o padrão agora, antes era Adão, agora hoje o padrão em Cristo Jesus é o próprio Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, é necessário nós nos despojarmos de nós mesmos, sabe, de pensamentos da qual nos acompanham, de coisas que estão dentro da nossa vida. E essa noite Deus me acordou com um sonho, me mostrando algo acerca da qual está presente na minha vida, da qual eu preciso, sabe, de uma arma de Deus para vencer esse mal. Ah, pastor, eu quero dizer, você também tem um bocado de cascaeira aí dentro de você, que precisa tirar para fora, se despojar. Precisamos. Sofismas, fortalezas, altivez, isso tudo, irmãos, nos acompanha vindo para a igreja. E para ir para o céu, irmãos, não pode ser esse o parâmetro para Deus achar na nossa vida. Para ser arrebatado, não é esse da qual vai ser arrebatado, que está cheio de cascaeira dentro do coração. São aqueles que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Foram aqueles que, sabe, que receberam de Deus as armas para, sabe, para empunhar assim e vencer todas as dificuldades da qual estão se colocando, que nos priva de Cristo. Eu quero te dar uma notícia, tem muitas coisas que te priva de Cristo. E se você não lutar, não empreender uma batalha de fé para vencer essas coisas que te privam de Cristo, eu vou dizer, nós estamos nos enganando. E eu quero dizer para você, não para você se entristecer, mas para que você se encha de fé e decida no seu coração a entrar no lugar de arrependimento, no lugar, sabe, de mudar o pensamento, sabe, de tirar todas, sabe, irmãos, fortalezas que muitas das vezes tem na nossa vida, que às vezes, sabe, se você não dá conta de ver que elas estão presentes. Sabe, irmãos, às vezes você ir tomar banho, você se molhar, você tomou banho? Não, é preciso lavar, sabe, é preciso se limpar para tomar um bom banho. Às vezes nós nos molhamos e dizemos que tomamos banho, é mentira. Tem muita mentira na nossa vida. Irmãos, eu me deparei nessa semana com o espírito de presta atenção, de inveja. Muitas das vezes a inveja está na nossa vida e a gente não consegue enxergar. Ah, pastor, é. E aí, o que faz com o espírito de inveja? Às vezes você não dá conta de enxergar, vai ter que alguém abrir os seus olhos. Sabe como é que vai acontecer isso? Não pode ser altivo, toda altivez tem que ser o quê? Se sujeitar a Cristo. Irmãos, fortalezas que ao longo da nossa vida, sabe, aqui dentro. E às vezes se eu disser para você, não é assim, porque em Cristo é assim. Mas você, não, mas eu aprendi assim. Mas isso é pecado. Isso te distancia de Jesus. Você precisa abandonar as suas práticas de pecado. Eu preciso, irmãos, para alcançar a Cristo. O apóstolo Paulo está trazendo, irmãos, aqui aos irmãos, algumas coisas que acontecem aqui, nesse campo de batalha. Invejas, julgamentos, que são reais ainda na nossa vida, sabe, fortalezas que precisam, sabe, irmãos, muita fé, muito jejum, muita oração, muitas vezes confronto. Sabe, irmãos, eu recebi uma visita de um jovem que conhece Jesus, conhece a palavra, um menino joia, mas está obstinado em viver a vida que ele quer viver.
O que que faz, irmão, se esse rapaz não se arrepender, não mudar de pensamento? Eu disse a ele, olha, só dá certo um negócio para você, um arrependimento profundo na sua alma, e você se voltar para Jesus assim, de todo o seu coração, entregando tudo a Ele, aí quem sabe, haja esperança para a sua vida. Nunca mais voltou. Irmãos, para mudar uma vida precisa de muito arrependimento, muita mudança de mente, mudança de caminho, de convicção. Vai ter que rever, vai ter que refazer a rota, vai ter que buscar o conselho, vai ter que ter paciência, não é do dia para a noite. Sabe, tem cadeias aqui que para quebrar leva tempo. Mas sabe, você se despojar do velho homem. Há muitas práticas terríveis na nossa vida que nos acompanham, mesmo quando nós professamos a Cristo como Senhor e Salvador. Está errado, precisa mudar. Como é que vai acontecer? Muitas das vezes você vai ter que se sujeitar a um discipulado, a um pastor que vai meter o dedo na sua cara e dizer, muda, irmão. Muda. Porque senão você não vai para o céu, você está se enganando. Quer te provar? Quer que eu prove para você? Abra a Gálatas 6. Gálatas 6, por favor. Irmãos, inveja é real no meio dos crentes. E precisa o quê? De arrependimento. Precisa de confessar, eu sou invejoso. E se você não enxergar, você precisa de um profeta que meta o dedo na sua cara. Deixa de ser invejoso, miserável. Irmãos, isso nos lava, nos limpa, às vezes nos fere, nos decepciona, nos frustra, mas cura, mas lava, mas limpa. Isso é amor, isso é bondade, isso é misericórdia, isso é cuidado. Gálatas 6. Versículo 7 diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Em quem nós estamos edificando? Em que nós estamos construindo? Irmãos, nós somos crentes carnais, que precisamos deixar de ser carnais e nos arrependermos e entrar no lugar de consciência que nós precisamos morrer com as nossas concupiscências e paixões para alcançar a Cristo. É necessário viver uma vida não mais de um crente carnal, mas de um crente ressuscitado, para viver segundo Cristo, obedientes a Jesus. Irmãos, vir aqui hoje é totalmente obediência, porque eu não vejo nenhuma condição de fazer nada para Jesus se dele não nos for designado. Nenhuma. Sabe por quê? Porque o que eu preciso é aprender de Jesus. Eu preciso da mansidão dele, eu preciso da benignidade dele, eu preciso me parecer com ele. Sofismas, altivez, fortalezas. Eu me recordo, irmãos, de Josué capítulo 6. Como é que foi que aquelas fortalezas ruíram? Não foi pelas mãos deles, foi por uma palavra de Deus em obediência, em reverente submissão a uma direção divina. Foi que aquelas muralhas vieram ao chão. Sabe, com muita obediência, com muita sujeição, com muita humildade, entendendo que a autoridade, que a arma verdadeira não era do exército, era do Senhor. Eles foram no nome do Senhor e as muralhas caíram. Não foi do dia para a noite, teve um tempo rodeando aquelas muralhas. Tem muitas coisas na sua vida que tem muralhas aí, que precisam ser, cair por terra, só que só vai acontecer
pela vontade de Deus, as armas que você vai precisar empreender para que essas muralhas saiam da sua vida, vai ter que ser uma palavra, sabe, diretiva de Deus, da qual vai te confrontar, da qual vai te expor, da qual vai mostrar a sua índole, o seu caráter, que precisa ainda muito de Jesus, que precisa ainda muito de arrependimento, que precisa ainda muito de abandonar o pecado. Aqui o apóstolo Paulo, aos Gálatas, ele está dizendo que o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna, e o que semeia para a carne é o que herda? Aonde nós estamos semeando? O que nós estamos fazendo, irmãos? Se você pegar e peneirar aí a sua vida, você olhar para dentro de você, você consegue enxergar o que mais que fica? Você está, sabe, para o Espírito ou para a carne? Porque se estiver para a carne, hoje é dia da humildade, da confissão, do arrependimento, do clamor de misericórdia por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje é o dia do perdão. Hoje é o dia do renovo do voto seu, e dizer: Senhor, eu sou esse pecador da qual o Senhor está me expondo ali. É verdade, sou eu aqui. O que faz Jesus? Ser propício a mim, homem pecador. São esses, irmãos, que acessam, sabe, o poder de Deus. Só Deus pode ser o seu abençoador. Nenhuma carne se justificará diante de Deus. É necessário, sabe o que Mateus capítulo 5, versículo 3 fala? Que bem-aventurados são quem, felizes é quem, irmãos? Os humildes de espírito, porque são desses que pertencem a esses o reino de Deus. A vontade de Deus casa com um coração contrito e quebrantado, cheio, sabe, de dependência de Deus, cheio de fé em Deus, que pode sim ser o seu abençoador, o galardoador daquele que busca por Ele. Deus pode fazer assim. Existem muitas coisas na nossa vida, muitas fortalezas. Sabe, hoje nós vivemos num mundo onde busca-se de uma forma muito forte. Nós queremos, sabe, colocar assim, alocar assim, sabe, aqui é tão conveniente, é tão bom, é tão prazeroso, sabe, o que tem? Não, isso não tem nada a ver, sabe, eu morrer de assistir série, virar noite, não tem nada a ver, sabe, se me faz bem, que mal tem, sabe, tem coisinhas aí, que, não vamos colocando isso aqui, deixa para depois, protelando. Tem coisas, irmãos, que só vai resolver quando eu e você se posicionar para decidir e olhar assim, encarar assim: eu vou resolver isso hoje, eu vou me posicionar hoje, eu vou me resolver, vou lá falar com o pastor hoje: pastor, eu sou essa pessoa assim, 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 eu estou fazendo isso, e com essa motivação, eu fiz isso assim, eu estou nessa prática. E agora, pastor, me ajuda aí, o que eu vou fazer? Jejum até secar, enquanto não vê o resultado, sabe, o socorro de Deus. Eu disse a pastora Evagner nessa semana: pastora, bota a mão na minha cabeça, se tiver algum demônio, expulsa, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ser limpo, eu quero Jesus. Não importa se A ou B, se fulano, se cicrano vai achar que, imagina, vai ser, o problema é dele. Eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, e eu desejo a você que você queira Jesus com todas as suas forças, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Se você se deparar com algumas dificuldades em você, sabe, jejua, ora, clama, busca na palavra, busca orientação, busca conselho. Para de protelar aquilo que você precisa resolver, porque uma hora a conta vai chegar.
Uma hora a conta chega, eu vou dizer, irmãos, é difícil. É melhor prevenir mesmo. Você passar o remédio dá muito mais trabalho. As pessoas chegam às vezes na igreja e querem resultados imediatos. Passou uma vida toda de pecado, aí vem para Jesus, quer que a vida vira assim, de uma hora para outra? Não. Tudo que você semeou, você vai colher, tem consequências dos seus pecados, e você tem que pagar por cada uma delas. Se você tiver roubado, tem que restituir, tem uma série de coisas. Se você era preguiçoso, agora você tem que trabalhar. Tem muitas coisas que vai trazer aí, sabe, você colocar no prumo. Não nos enganemos, irmãos. É necessário ser santo, é necessário nos limpar, é necessário nos lavar, é necessário nos parecer com Jesus. Jesus, sabe o que tinha em Jesus? Ele tinha tanto de Deus, que o seu coração só tinha amor para com as pessoas. Sabe que Jesus tinha amor. Sabe que muitas das vezes nós não amamos porque não tem de Jesus em nós. Nós precisamos ser capacitados por Jesus. Sabe, você precisa entender qual é a sua identidade. Aonde você foi plantado, irmãos, você não está mais, sabe, os egípcios, os israelitas quando foram tirados do Egito, irmãos, eles tinham um pensamento de escravos, sendo livres, pensavam como galinhas. Muitas das vezes nós nos incorremos nesses pensamentos, sabe que nós devemos ainda ao pecado para vivermos segundo o pecado? Não! Há uma graça de Deus para viver a vida de Deus. Sabe por quê? Que muitas das vezes eu não vivo? Porque eu tenho preguiça, porque eu tenho muita pena de mim mesmo, porque eu não encaro o que eu preciso encarar, as minhas mazelas. Eu tenho medo de me expor, eu tenho muita, sabe, um senso de autocomiseração muito grande. Tadinho de mim, coitadinho de mim. Não, irmãos. Esse seu corpo aí tem que ser crucificado, tem que morrer para viver a vida de Deus. Isso aqui, irmãos, é necessário nascer de novo. Isso não serve, não é parâmetro, não é padrão. O parâmetro e o padrão e a plataforma é Jesus. É sobre Jesus que nós edificamos, é sobre Jesus que nós construímos agora a nossa vida. Se eu vou precisar bagunçar tudo para começar do novo, faz assim, não importa. Não importa, melhor você ir para os céus, perdendo um braço, um olho, do que você ir para o inferno completo. Temer a Deus. Os nossos pecados, irmãos, Deus trouxe isso ao meu coração há algum tempo. Como os meus pecados ofendem a Deus. Como os meus pecados entristecem o Espírito Santo. Irmão, Jesus não merece ser entristecido, Ele merece ser amado e glorificado, e os meus pecados, sabe, traz tristeza a Jesus, misericórdia, ofende Jesus, pisa em Jesus. Eu tendo conhecimento de Cristo, eu ainda na prática dos pecados, eu ainda não buscando a santificação, humilha Jesus, deprecia Jesus, entristece Jesus. Como eu posso, sabe, trazer tristeza ao coração de quem me deu perdão, de quem me deu uma oportunidade, de quem acreditou em mim quando eu não acreditava? Como é que eu posso? Que me colocou no lugar seguro, que me deu uma nova consciência, que me deu uma nova vida para viver, que me deu um propósito, um significado. Como eu posso? Eu preciso me render mais, me entregar mais, me dar mais a Ele. Eu preciso mais conhecê-lo, o que Ele tem, o que Ele pensa, o que Ele acha. Eu começo a perceber que o que é mais importante é o que Ele acha, o que Ele pensa, do que o que eu penso, do que eu acho, o que eu penso que eu acho não serve mais de nada. Porque Ele preenche tudo, Ele enche todas as coisas, Ele, sabe, faz tudo em nós. Irmãos, Jesus, Ele venceu o pecado, para que nós pudéssemos vencer também. Essa alma aqui, é com muita perseverança que ela é conquistada. Para essa alma aqui se render, roda.
Para ela entrar no lugar, sabe, de profundo arrependimento, é necessário muita perseverança. A vida com Deus é cercada de muita perseverança, irmãos. Porque você vai errar o caminho, você vai tropicar, você vai tropeçar, você vai, sabe, sair do caminho, vai errar a rota. Ai, mas Deus também nos dá tanta graça, nos dá pastores, nos dá discipuladores, nos dá irmãos, nos dá esposa, nos dá amigos, nos dá discípulos. Ai, meu Deus, anjos, a palavra, o Espírito Santo. Mas é o que estão conosco, para nós vivermos essa vida, a vida de Deus. Nos deparar, irmãos, me deparar com esse espírito que eu me deparei essa semana, às vezes com fortalezas aqui, irmãos, tantos argumentos, eu tinha já, o beabá prontinho, para quando fosse questionado acerca de uma situação que tinha na minha vida, eu já estava com o beabá bem direitinho, assim, é isso, e todos os argumentos muito válidos. Aí Jesus assim, não, Ele me revelou nessa madrugada o que era. Eu fui para os pés dele, irmãos, pedir misericórdia, me arrepender dos meus pecados. Eu fui trazer luz, eu cheguei com a minha esposa, vamos para a luz aqui, vamos para a luz. Eu quero te dizer que as armas que são poderosas em Deus, eu estou falando algumas: arrependimento, luz, entrega, verdade, humildade, um desejo profundo do que é eterno, porque você já entendeu que esse mundo é passageiro, não tem nada para nós, irmãos. Para viver a vida de Deus, para acessar esse lugar, só com essas armas. Luz, Deus ama a luz, Deus é a luz. Jesus disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Os homens muitas das vezes fazem as suas obras e eles se escondem nas trevas para que elas não sejam manifestas, mas os filhos de Deus, eles trazem as suas obras para a luz, para que elas sejam, manifestas, que estão feitas em Deus. É isso, nós somos filhos da luz. Nós somos da verdade, irmãos, da sinceridade, da honestidade, do caráter de Cristo. É isso. Tem muitas fortalezas, muita altivez, muitos sofismas, muitos argumentos, muitas que você vê na ponta da língua, você tem na ponta da sua língua, mas eu vou dizer que na sua língua se acha só um pedido de clamor, de misericórdia diante de Deus, que eu e você somos indesculpáveis diante de Deus. Indesculpáveis nós somos. É necessário, irmãos, pedirmos ao Senhor essas armas. Eu vou dizer, sabe qual é a maior arma? Efésios capítulo 6, versículo 10, fala da armadura de Deus. A armadura de Deus é interessante que ela mostra muitos apetrechos, que traz proteção. Mas ela também tem uma arma de defesa, que é a espada, da qual nós precisamos tomar, e essa espada é a espada do Espírito, é a palavra. Irmãos, nós sim precisamos vigiar e nos precaver e nos proteger, mas eu quero te dizer uma coisa, nós também temos que empunhar a espada, tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e cortar as cabeças de muitos sofismas, muitos demônios, cortar, não ser um covarde só se defendendo, atacar também, com as armas de Deus, que são poderosas para desfazer, para anular, para vencer. Eu me lembro de Jesus, que venceu com essa arma a tentação de Satanás no deserto.
pela palavra, por essa espada, por onde ele estava firme, crendo. Tem outro aspecto, irmãos, que faz com que nós vamos vencer, da qual o apóstolo Paulo ele estava ensinando aqui para a igreja de Corinto, que era a obediência pela fé. Quem crê em Deus, ele obedece. É uma das maiores características da fé, é a obediência. Maiores características da fé é a obediência. E às vezes você é seletivo, você crê em algumas coisas, mas outras não. Imagina, não é por aí não, irmãos. É o evangelho todo, para o homem todo. É completo. Tem a parte de morrer. Tem a parte do arrependimento. Tem a parte de você olhar para si e dizer assim, realmente, eu preciso ser salvo. Que se eu não for ser salvo, não presta para nada, só é digno do inferno mesmo. E eu sei que alguém pode me salvar, e esse é Jesus. Eu vou me voltar a Ele, vou fazer tudo aquilo que Ele mandar eu fazer. Vou obedecer Jesus em tudo aquilo que Ele me mandar fazer. Se precisar abandonar o meu pecado, aquele lá bem incrustadinho ali, esse eu vou abandonar. Não só esse, mas todos, para viver aquilo que Ele tem para mim. Eu quero, eu desejo, eu anseio Jesus Cristo, ser como Ele. Hoje essa luta é a luta da fé, mas um dia, assim como Ele é, eu serei. Eu tenho essa expectativa no meu coração. Hoje eu empreendo essa batalha por meio da fé, com as armas, não minhas, mas as armas de Deus. Mas um dia, há uma promessa, e tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu, e o que não cumpriu ainda vai cumprir. De um dia, como Jesus é, eu vou ser também. Ele me prometeu isso. Mas enquanto isso, eu vou vivendo a vida que Ele me deu para viver, a vida da fé. O meu justo viverá pela fé. De fé em fé e de glória em glória, batalhando todos os dias pela fé. Sabe, sem desistir, sem retroceder. E se faltar forças, eu peço graça, ajuda. Se estiver difícil, eu clamo. E se eu errar, eu vou me pedir, eu vou me arrepender. E se eu pecar, eu vou confessar. Mas não vou errar o alvo. Meu alvo é Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, da tua igreja nessa noite. Se você puder fechar os seus olhos, eu quero fazer uma oração. Que você olhasse para dentro de você e você pudesse ver que talvez há muitos sofismas, há muitos raciocínios, há muitas, ideologias, há muita justiça própria, há muitos conceitos dentro do seu coração, que você não consegue, às vezes, você não dá conta de perdoar, às vezes é invejoso, você é rixoso, murmurento, ainda é um cristão muito carnal, ainda não descobriu, o que Deus quer para a sua vida. Às vezes pode ser que Senhor, eu não dou conta, parece uma fortaleza, eu não dou conta, não sei, mas eu quero dizer, se você ouvir a palavra de Deus, se você ouvir a palavra de Deus e crer e obedecer, e se sujeitar em fé, você vai ver que essas muralhas, elas vão ser, tiradas da sua vida, essas muralhas vão ruir, em nome de Jesus. Os pensamentos de Cristo serão os seus pensamentos,
Você não vai estar ansioso por coisa alguma, porque você confia. Você vai aprender a confiar em Jesus. Você não vai ter medo do dia de amanhã. Você não vai precisar, sabe, também mendigando que as pessoas amem você, porque você vai se sentir de fato amado, sabe, porque você vai ter de Deus dentro de você, o Espírito Santo. É possível, sim, é possível, isso é real, isso é verdadeiro. Jesus muda, Jesus faz. Essas armas, as armas, sabe, da fé, sabe, as armas do Espírito, o escudo da fé, a arma do Espírito, sabe, a espada do Espírito, irmãos, embanhadas, sabe, declara: Senhor, o meu lugar está em Cristo Jesus. Eu fui transportado desse reino das trevas, desse reino de pecado, e eu fui plantado no reino do Filho. Eu não estou mais nesse lugar, Senhor. Eu estou em Cristo Jesus. A vida que eu vivo agora não é mais segundo a carne, as minhas concupiscências. É segundo Cristo. Eu vou aprender de Jesus, eu vou ser humilde. Eu vou ter com Jesus, eu vou receber o convite dele para o descanso para a minha alma. Eu vou aprender dele que é manso, que é humilde. Eu vou bater na porta de Jesus até que ele me deixe entrar e dizer: Senhor, me ensina, me mostra, me leva. O que é necessário? Senhor, eis-me aqui, eu vou pagar um preço para achar o tesouro de grande valor. Eu vou, custe o que custar, custe o que for, Senhor, eu vou pagar um preço. Se for preciso morrer para encontrar isso, eu vou morrer. Eu não vou ter medo. Não, Senhor, eu vou olhar nos teus olhos e dizer: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Cristo, o meu perdoador, aquele que mudou a minha vida, aquele que me colocou no lugar a salvo, no lugar seguro. É isso. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, que todo sofisma, Senhor, que toda altivez, que toda fortaleza na mente se renda ao poder, Senhor, da sua palavra, ao poder das armas que são poderosas em Deus, que não são carnais. Que nós, como tua igreja, encontre esse lugar, Senhor, de humildade, de estar, Senhor, bem perto do chão, bem humilhado, bem quebrantado, bem dependente do Senhor, dependente da sua palavra. E sabe por que é assim, irmãos? Que é dependente do Senhor, da sua palavra? Porque o homem, ele é muito autossuficiente, ele não dá conta de andar por uma palavra em Adão, não dá. Ele é orgulhoso, ele é arrogante. E o remédio, o antídoto é a humildade, é a fé, é a dependência. Entenda isso nessa noite, que você vai, sabe, entrar no lugar diferente em Deus. Entenda esse lugar de renúncia de você mesmo, porque você no controle chegou aí onde está, numa situação horrorosa. Agora, se você colocar no controle Jesus, você vai ver o que vai acontecer. Se você colocar no controle a palavra de Deus, sabe, você se sujeitando, crendo, obedecendo, você vai ver que há uma esperança, uma expectativa da glória e da vida eterna para você, de ser arrebatado, de ser participante das promessas, de ter esperança de que elas vão ser verdade na sua vida. Você não vai ter uma expectativa horrível de juízo, você vai esperar e vai dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem me buscar, Jesus, vem me buscar, Jesus. Você não vai ter uma expectativa de condenação. Jesus quer te tirar desse lugar. Jesus quer te plantar num reino de amor, de graça, de misericórdia e de perdão. É isso que Jesus tem para a sua vida. E o preço é você abrir mão do seu orgulho, de coisas que estão aqui, que não agradam a Deus. É barato, irmãos, pelo preço que Cristo pagou. É muito barato. Eu abro mão para receber a tua graça, Senhor, em nome de Jesus.